Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o XPLG, fundo do setor de logística. Quero conversar aqui com vocês sobre o dividend yield desse fundo. O fundo gerou nesse mês 85 centavinhos, a gente vai ver isso, vai comentar um pouco, trazer também as atualizações. Por fim, comentar aqui sobre alavancagem e uma possível emissão. São sempre assuntos que o pessoal gosta, que eu comente, então vou trazer para vocês. Bom, no mês de julho foi declarada a distribuição de 78 centavinhos por cota para os detentores do XPLG 11, que corresponde ao yield anualizado de 8,2% sobre o valor de mercado da cota de R$ 114,39. Lembrando, pessoal, que esse fundo ficou muito tempo ali na faixa dos 90 a R$ 100 reais. Então, quem tem o preço médio mais ou menos nessa faixa está recebendo um yield já bem interessante, né? Bom, seguindo aqui, sobre o portfólio investido, ocorreu a devolução pela RG Log do último módulo sob sua ocupação, com a BL de 2.009 metros quadrados e ocupação simultânea pela escala da referida área no WTTP2, em consonância com o fato relevante de 6 de dezembro de 22. Vale ainda mencionar que, conforme o fato relevante divulgado em 2 de agosto, ocorreu a celebração do contrato de locação de quase 1.900 metros quadrados do Cislog Galeão, com início em 14 de agosto de 23, reduzindo, portanto, a vacância física atual do fundo de 4,5% para 4,3%, menor patamar desde junho de 2020. Esse aqui é o grande destaque do fundo, né, pessoal, nos últimos 12 a 18 meses. Lembrando que essa vacância nesse período que eu acabei de citar chegou a ser de 9%. Período aqui que o fundo, a cotação, né, sofreu bastante, acho que veio até abaixo de R$ 90, pelo que me lembro. E o fundo veio trabalhando essa vacância, principalmente ali no imóvel do Rio de Janeiro e alguns outros, conseguiu diminuir de forma bem expressiva a vacância e, por consequência, o fundo até traz aqui no próximo parágrafo. Então, devido à combinação desses fatores, redução da vacância, correção monetária e o ganho de capital com a venda de imóveis, o fundo conseguiu elevar o nível médio de rendimentos nos últimos meses. O fundo distribui ele na faixa de 74 centavos, né, pessoal? Um pouco mais, um pouco menos, e agora vem pagando 78. A gente vai olhar daqui a pouco. Destacamos também a diminuição no nível de inadimplência, de 2,9% apresentado no último relatório para 1,4%, referente a 2 locatários cujas tratativas estão em andamento. Esse ponto eu destaquei como um ponto negativo no último relatório, reitero aqui minha posição, gostaria aqui de um pouco mais de informação, entendo a gestão ter uma questão estratégica de não abrir, né, qual é o imóvel, o locatário, enfim, detalhes, mas um pouco mais acho que seria interessante. Sempre transparência para quem acompanha os fundos imobiliários de perto, isso faz diferença no longo prazo, é melhor. Além disso, é importante reiterar o potencial ganho de capital do fundo poderá usufruir caso a opção de compra ou venda do imóvel seja exercida e efetivamente paga nos termos do fato relevante de 6 de dezembro de 22, o que traz perspectivas positivas para as distribuições futuras e reforça ainda mais a qualidade de resiliência do portfólio investido. Pessoal, em outro relatório deles, não vou me lembrar qual mês, lembro que tinha uma projeção e pelo que me lembro na casa dos 70 a 80 centavinhos, talvez mais perto do meio disso, uns 75, 77 centavos, que o fundo pode destravar de ganho de capital com essa venda. Então, coloquem esse fator aí na ponta do lápis quando vocês forem fazer as contas aqui. Eu sempre comento nos vídeos que a gente tem que fazer a conta do yield, obviamente ele mensal, né, para você ter uma noção, mas você analisando o yield fica mais interessante. Um exemplo clássico disso é o próprio HGLG, que paga ali no final do semestre geralmente um dividendo um pouquinho mais gordo. Então, quando você soma todos os meses, incluindo esses meses que o fundo paga um pouco mais e faz essa conta do yield, ele dá um pouquinho mais gordo. Então, o XPLG tem esse potencial de distribuir eventualmente um ganho de capital relevante. Bom, olhando aqui o resultado financeiro, a gente vê que o fundo ele tem essa variação, que é normal, mas nos últimos meses ele vem gerando aqui na faixa de 70 e poucos centavos, 76, 78, e agora ele gerou aqui 85 centavinhos, um dos valores mais altos dos últimos meses, principalmente se a gente considerar que nesse mês a gente não teve aqui nenhuma receita extraordinária e principalmente que boa parte dos contratos ainda não foi reajustada. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Mas antes, pessoal, se está gostando do conteúdo, deixa aquele like, se inscreve. Lembrando, o grupo do Telegram
está sempre na descrição do vídeo, beleza? Bom, eu quero mostrar exatamente isso para vocês. Primeiro, o setor de atuação dos locatários, que aqui é o ponto de atenção do fundo, tendo em vista que ele tem mais de 50% do comércio varejista. Com a Selic caindo, esse setor tende a ser beneficiado, porque as margens são muito espremidas. Com uma Selic alta, o custo de operação desses players estava caro. De qualquer forma, o fundo aqui já conseguiu melhorar um pouquinho, porque antes essa concentração era de 54%, caiu para 51%. Quem sabe no futuro isso aqui pode ser diluído, já vou comentar sobre isso, que é uma emissão. Para a gente matar aqui a questão da atualização dos contratos, como eu comentei com vocês, o fundo ainda não teve parte relevante do seu portfólio reajustado. Então, aqui em setembro, outubro, novembro e dezembro, ele tem grande parte do seu portfólio para ser reajustado. Ou seja, essa receita que a gente viu de 85 centavinhos, ela pode, quem sabe, o recorrente disso ser mais alto depois dessas correções. Então, um ponto aqui bem interessante para o fundo. Pessoal, sobre a alavancagem, aqui no finalzinho do relatório a gente consegue ter a relação das dívidas do fundo, tá? Eu já adianto para vocês que isso aqui dá cerca de 7 a 8% de alavancagem, uma alavancagem bem baixa, tá? De qualquer forma, a gente tem aqui algumas dívidas um pouco mais caras, são essas dívidas que estão atreladas ao CDI. Dito isso, apesar do prazo de uma delas ser bem curtinha, né? De qualquer forma, é uma dívida que hoje está um pouco cara. Dito isso, o fundo aqui, depois de um longo período onde sua cotação sofreu, tem a possibilidade de, quem sabe, num curto espaço de tempo, emitir. E aí o fundo tem a opção de pré-pagar essas dívidas, a ver se tem algum tipo de multa de pré-pagamento dessas dívidas. Isso, com certeza, considerando, por exemplo, essa dívida que já tem pagamento mensal, vai melhorar o resultado do fundo, ou seja, aquele valor de 85 centavos ele pode subir, tendo em vista que hoje a gente tem uma despesa financeira. A gente consegue ver aqui, ó, o fundo hoje tem 12 centavinhos de despesa, isso aqui inclui as taxas do fundo e despesas de alavancagem, então isso aqui pode diminuir, por consequência, isso aqui pode aumentar. E o outro bônus de uma emissão bem feita, ou seja, com uma captação alta, é a diluição desse setor de locatários. Aí, obviamente, o fundo teria que adquirir um imóvel e dentro desse imóvel ter os seus ativos ali, né, locados para players de outros segmentos. Acho que isso seria muito interessante para o fundo, tendo em vista que esse é um dos únicos pontos assim de realmente atenção aqui dentro do fundo, tendo em vista que os ativos em si são bons, o mix de lojistas que pode melhorar. Esse é o segundo maior fundo da bolsa na questão de PL, está ali atrás do HGLG com certa distância, mas não deixa de ser um fundo muito interessante e uma emissão faria muito bem nesses pontos que eu acabei de citar. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Um grande abraço e valeu!